Olá, meu nome é Marcelo Catuso, você está no canal O Livro das Profissões da Usinaria, direto de Rio Claro. Hoje meu convidado é o Marcos Rogério. O Marcos é engenheiro agrimensor e vai explicar um pouquinho para a gente sobre essa profissão. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, Marcelo. A profissão nossa é basicamente uma profissão que desbrava, né? Então a gente trabalha com agrimensura que tem a correlação com medidas. Medidas. E então quando vai se fazer uma obra, uma rodovia, um prédio, um loteamento, então o agrimensor sempre é o primeiro a chegar nessa obra porque ele trabalha com os levantamentos topográficos do Topográfico. terreno, Uhum. parte cadastral. E ele é responsável por fornecer as informações técnicas para que um projeto seja desenvolvido para aquele local. E depois ele retorna para poder fazer a implantação, seja do loteamento, da rodovia ou demarcação. É interessante porque assim, essa área é uma área que engenharia de agrimensor, engenheiro agrimensor, né? Eu nunca tinha ouvido falar, né? Era mais comum a gente falar de engenheiro de Topógrafo, né? topógrafo. Quando a gente se conheceu, eu acabei falando topógrafo, né? E você me explicou. Eu vou até pedir para você explicar essa questão do topógrafo. Ahn, mas outras engenharias, como agronomia, por exemplo, né? Que é mais relacionada à terra, né? E tal. E quais são as diferenças? Primeiro, com relação à engenharia como agronomia, né? Eu acho que talvez tenha a sua familiaridade. E a questão do topógrafo. Então, a engenharia, as engenharias hoje em dia têm uma gama ampla, muito Uhum. grande de engenharias. Então, as pessoas têm um conhecimento maior da agronomia. Tá. Ela trabalha com a relação de plantas e campo e terras e avaliações. Então, é bem conhecida, bem difundida. E Uhum. a agrimensura, ela se confunde pela similaridade no nome, Tá. mas ela é um ramo É uma outra área. distinto, porém Uhum. está interligado, porque a gente também trabalha no campo. Então, Entendi. nós estamos interligados com o produtor rural, a gente precisa de. Às vezes, a gente trabalha em conjunto com o engenheiro agrônomo também. E o mais conhecido é o topógrafo, que é o topógrafo é a pessoa que tem a prática, é o Uhum. prático no trabalho que ele sabe fazer, porém ele não tem uma formação técnica nem uma formação superior de nível superior. Tá. Então, ele sabe fazer o trabalho, tem todo o conhecimento, porém não existe a formação. Eu costumo dizer que uma analogia é com o pedreiro, que a Hum. gente tem uma gama grande. Às vezes a pessoa ela trabalha a vida toda de pedreiro, mas ela não teve uma formação específica na área. E o engenheiro agrimensor, então, ele participa da elaboração do projeto inicial de uma obra de, principalmente, quando você fala em áreas rurais, ou você falou de rodovia, eu posso pensar também numa usina hidrelétrica, eu posso pensar num estádio de futebol, eu posso pensar na obra de engenharia civil que eu quiser, e o engenheiro agrimensor ele tem que estar lá antes desse processo inicial para fazer todos os levantamentos topográficos e também burocráticos desse processo. Sim, geralmente, né, se a gente for, você falou de empreendimento, ou de Uhum. um estádio, ou de uma obra, então, tudo começa na área nossa, e na área de regularização, na questão de loteamento ou grandes obras, pela regularização da documentação. Então, o Tá, engenheiro agrimensor, no caso nosso, a gente está internamente, diretamente ligado a isso aí, a questão entendi. da regularização da documentação. E aí a gente entra na obra, no campo, no, no local, para poder elaborar o levantamento, fazer o cadastral de tudo que nós temos ali, e aí a gente passa isso aí para as outras engenharias. Então a gente alimenta, é uma informação que a gente vai alimentar, ou o engenheiro agrônomo, o engenheiro civil, o engenheiro hidrelétrico. Então existe uma correlação entre as linguagens que a gente tem que seguir esse padrão para que o projeto possa andar, porque não é tudo o engenheiro agrimensor que faz, não é tudo o engenheiro civil que faz, Entendi. engenheiro elétrico. Então existe essa correlação e essa alimentação através das informações. E essa sua, quando você fala de regularização de imóveis, hoje essa é a sua especialidade? Sim, eu sou especialista em georreferenciamento de imóveis rurais, regularização de imóveis rurais, desmembramento, desdobro, uso capião, administrativo ou judicial também. Eu não monto a parte da jurídica, Sim, mas nós alimentamos com a parte técnica toda a parte jurídica. perfeito. E pensando nessa questão de quando você fala de documentação e alimentação de parte técnica, hoje você precisa entender muito
da questão de legislação e questão também é, 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 das plataformas do governo para regularização desses imóveis, para pegar as informações? Como é que funciona isso? Sim, dependendo na esfera que nós iremos trabalhar, Uhum, então existe a plataforma correta, existe a plataforma específica para aquilo ali, uhum, e a gente precisa estar atualizado, porque hoje em dia, com a informatização de tudo, isso vem se modernizando e estamos em constantes mudanças. Então, tem o sistema do CAR, Cadastro Ambiental Rural, que sempre está mudando, do governo federal, que é relativo ao georreferenciamento de imóveis rurais. Então, existem as legislações específicas e atualização de normas constantes. e além do estadual, tem o federal e também tem o municipal, nessas esferas de cadastro, ou é mais uma relação com o cartório? A gente trabalha bastante com o cartório, Uhum, diretamente. Algumas prefeituras, nos dias atuais, têm passado por esse processo de informatização. sim, Então, às vezes acontece, já aconteceu bastante, e eu acredito que é até uma tendência que a gente vá menos na prefeitura. Então, eu consigo fazer online um tudo processo. online. Eu entro, protocolo e acompanho, emito a certidão, tudo online. Então, tem muitos serviços que os municípios prestam Sim, que hoje em dia é online. Tem bastantes municípios que ainda não, mas eu acredito que é uma tendência. tendência é essa modernização, né? Então você tem essas particularidades em ter que dominar essas burocracias federais, estaduais, municipais, a sua própria área técnica e a relação disso com o município, que é onde está, de fato, então, o local, né? Porque tudo acontece no município, né? Você Sim. tem as legislações hierárquicas, né? Mas tudo acontece no município. Muito legal. E por que estou explorando esses detalhes, né? Como é uma profissão que não é tão comum de a gente ouvir falar, então eu sempre penso que quem está assistindo a gente é um jovem que queira iniciar numa profissão, né? E pode sim realmente ser um cliente, pode ser alguém interessado no nosso trabalho, mas explicar essas nuances da área para mim faz muito sentido, né? E já aproveito para agradecer você vir aqui conversar com a gente sobre o seu trabalho. Ah, pensando nas suas características profissionais, né? As suas qualidades pessoais, quais são essas suas habilidades que você teve que desenvolver ao longo da sua carreira profissional? E antes de mais nada, quantos anos você tem? 46 atual, 46, 46. E 46. quanto tempo nessa área? Cara, eu já estou trabalhando com isso há 17 anos. 17 anos. E além disso, você tem a sua empresa. Tenho uma empresa, trabalho por conta, Uhum, e eu, minha esposa, a gente tem uma equipe também de pessoas que trabalham com a gente, desenvolvendo todo esse escopo de serviços. perfeito. E para se relacionar com tudo isso, cliente, burocracia, tecnologia, equipe, esposa, em conjunto, quais são as habilidades comportamentais? A todo momento a gente tem que estar pensando, olhando para frente e prestando bastante atenção no que está acontecendo no meio empresarial, no comércio ou com os clientes, para que a gente assim, não perca o foco e não Uhum. caia aí, talvez, num comodismo de talvez não atender o cliente, não conseguir atender. Tá. Então, a parte técnica, a gente tem as atualizações, normas, estudos, a própria vivência e a experiência de tudo que acontece, e às vezes a gente conversando até mesmo com outras pessoas, a gente consegue aprender alguma coisa. Então, o aprendizado é constante, Tem que se manter estudando, estudando, se manter se atualizando e manter atualizado. buscando, pensando o que eu posso fazer diferente para que isso melhore. Hoje em dia a gente tem, eu percebo assim, uma, uma carência, uma necessidade dos clientes, das pessoas, de que aquilo ali seja feito rápido, com uma certa urgência, uma pressa. Sim, Então isso aí demanda um pouco de esforço da nossa parte, porque o desenvolvimento de um trabalho técnico, nem sempre a gente consegue fazer ele de forma muito rápida. E toda vez que eu preciso fazer rápido, eu preciso redobrar a questão da atenção, atenção e nível de detalhes. detalhamento é muito grande, porque às vezes, como a gente trabalha com agrimensura, então uma medida, um número, um ângulo, isso aí vai fazer toda a diferença no processo posterior lá na frente. E às vezes essa nossa informação, ela alimenta
outros processos, ou outros setores, ou outros momentos Uhum. do projeto, se for um processo de uso capião, por exemplo. Então, isso aí pode prejudicar todo o processo. Então, um detalhe pequeno, que às vezes é pequeno, mas ele é um erro que vai ter que ser voltado depois e corrigido. Então, e a gente tem, assim, uma consciência disso aí e precisa de tomar cuidado, porque é um erro que, na verdade, eu acho que é inadmissível errar um número, um ângulo, alguma coisa. Então, é assim, É interessante porque, assim, né, essa cobrança que você faz sobre essa própria seu perfil, né, primeiro, detalhista, né, e essa cobrança, esse rigor que você tem consigo mesmo, né, é inadmissível. Se você acha inadmissível, você tem um rigor de cuidado com os seus clientes, com toda a sua operação, né? Eu vejo isso. Ao mesmo tempo que existe uma questão humana inerente ao erro, né? Errar, às vezes acontece, a gente não gostaria que isso acontecesse, né? Mas eu acho que é, a profissão que trabalha com esses detalhes, né? Tem que ter um profissional que tem essas características de rigor. Isso é importante. Então, pensar sobre o perfil profissional, principalmente para você manter uma boa qualidade operacional, ao mesmo tempo um perfil empreendedor, que avança, né? Claro, olhando para esse rigor de controle, mas ao mesmo tempo querendo ir para frente, avançar e crescer. Porque acho que é essa a grande característica de um empreendedor. E você, né, já no seu perfil, na sua experiência de vida, você traz essas duas realidades. Você tem a sua própria empresa e você também é um engenheiro agrimensor. Tá? Isso é legal. E por mais que você não tenha especificado a questão da paciência, né? Eu acho que parece na sua fala quando você diz que os clientes vêm com pressa, mas o processo burocrático não aceita muita pressa. Você depende dos órgãos públicos, os tempos deles, né? Para você tirar uma certidão, acho que na Anvisa, se não me engano, você tem, né? Vem o perito, ele verifica a área, demora um tempo para as coisas acontecerem. Isso não está vinculado especificamente na sua capacidade de execução, e sim do governo, né? Acontece isso realmente? acontece. É uma situação comum. Uhum. Inclusive, eu deixo claro para os clientes, porque eu já fui cobrado em outras vezes pelo não andar do processo ou pela demora do processo. Mas a gente depende de município, estado, às vezes União ou cartório. Então, os prazos estão atrelados aos órgãos. E eu dependo dos órgãos para que o processo ande. E dentro desses órgãos tem pessoas. Uhum. Às vezes a pessoa sai de férias, a pessoa ela tem tá licença maternidade ou tá enfim, a gente tem que trabalhar e gerenciar tudo isso aí. E cada um desses profissionais nessas esferas ou nessas realidades tem a sua própria velocidade, né? Elas não estão preocupadas com a velocidade do cliente. Sim, Então, quando eu digo paciência, é em lidar com tudo isso, explicar isso para o cliente, né? Ao mesmo tempo ter um jogo de cintura de manter as relações profissionais. Isso é muito, muito legal. E pensando nisso, então, quais são as grandes dificuldades ou os maiores desafios que você enfrenta na sua profissão? olha, Marcelo, eu acho que pensando nessas questões da qualidade, Uhum. eh, ultimamente uma das minhas preocupações é a questão da agilidade. A agilidade. Entender o cliente, o que ele precisa, porém sem perder a qualidade técnica. Tá. Quando eu digo que é inadmissível, que eu falei que era inadmissível, Uhum. não que não é entendível, eu entendo, Claro, lado. Porém, eu não posso culpar, eu não vou falar para o proprietário ou para a pessoa que está me contratando, claro. eu não vou justificar. Isso aí não é um erro justificável. Eu tenho que Sim. absorver isso aí. Ah, legal. Mas é uma coisa que eu preciso tomar cuidado, porque isso aí atrasa o processo e causa um transtorno lá na frente. Então, eh, essa questão da pressa é uma coisa que pega um pouco. Uhum. E, assim, com a questão da informatização de tudo, Sim. então, dos órgãos, dos municípios, prefeitura, a gente tem, às vezes, acontece de ter um desalinhamento entre a linguagem dos órgãos. Então, Ah, a acontece. gente tem um problema com isso aí, porque às vezes você vai na CETESB, é um exemplo, né?
um órgão estadual, Uhum. CETESB, tem um tipo de linguagem, às vezes o órgão federal, que é o INCRA, tem outro tipo de linguagem, e eu vou no município, o município quer de uma forma, e eu vou no cartório, às vezes o cartório tem toda a restrição de legislação que eles têm, às vezes eles não conseguem entender. Então, é uma dificuldade a gente, como técnico, Uhum. e querer resolver o problema do cliente com uma certa urgência, e eu tenho responsabilidades também, então eu preciso me resguardar. E então essa é a dificuldade de permear todos esses problemas e Uhum. conseguir chegar lá no final e todo mundo ficar feliz. Você recebeu seu pagamento, o cliente recebeu o projeto dele e tudo dá certo. Isso. E pensando nessa dificuldade que você fala com relação a essas questões de agilidade e também essa prerrogativa de tomar cuidado com os detalhes e também depender dos processos eh, burocráticos públicos, né? Então é uma relação aí bastante desafiadora do ponto de vista profissional. E o ponto que eu queria fazer de sinergia com você é equipe de trabalho, certo? Mão de obra. Você falou que tem colaboradores. Como que está para você a relação entre mão de obra disponível hoje e o seu crescimento? Para você tem sido também um desafio achar profissionais que são capacitados, que são responsáveis e abraçam o trabalho? Como que é essa relação sua com essa busca por uma mão de obra qualificada? Como se fosse um garimpo, né? É um garimpo. Na área que eu atuo, que a gente trabalha de regularização de imóveis rurais, Uhum. então a gente tem alguns tipos de trabalhos específicos. Por exemplo, é bem comum eu fazer levantamento de área rural e eu preciso entrar no córrego, eu tenho que andar dentro do mato, eu tenho que subir um morro, e às vezes o clima não ajuda, tá calor, às vezes tá chovendo, Chovendo. tá frio, a gente tá cansado. Dependendo do local onde eu estou, eu não consigo parar para almoçar. Uhum. Então, às vezes eu levo um lanche na mochila como um lanche, às vezes não consigo nem levar um lanche, às vezes a água fica no carro, a gente tá com sede. Então, tudo isso aí, se não for uma pessoa determinada, realmente que goste, a pessoa não fica. Entendi. Então, eu tenho para fazer trabalhos de campo, Uhum. realmente tem que ser uma pessoa diferenciada. Aguerrida, que pegue ali e não solte. É, mas é gostoso. É um Uhum. trabalho que ele, ele, ele nos exige de um lado, porém nos recompensa de outro, que é a gente estar em contato com a natureza. Então a gente se renova. Eu me renovo quando eu estou No na campo, natureza, na no campo. natureza. Então é uma delícia ficar no escritório, no ar-condicionado, mas no campo é diferente. É muito gostoso. Eu agradeço a Deus quando eu saio de manhã, antes do nascer do sol, e eu estou na rodovia, o sol nascendo, é a coisa mais linda que tem. Parece que a nossa energia ela se renova, é muito bom. Que Agora legal. no escritório já é mais fácil, né? Um Uhum. ar-condicionado, a pessoa trabalha no computador, mas existe essa pegada de atenção. Então o trabalho meu é muito focado e assim, também não é fácil, é difícil no escritório. E aí, interessante porque assim, são dois perfis, né, que você acaba descrevendo, esse do escritório, mais burocrático, que é necessário, o relacionamento com os órgãos burocráticos e tal, e com os órgãos do Estado, e a questão do campo, né, que exige capacidade técnica, mas também exige uma, vamos até chamar de mobilidade, né, tá disposto a desbravar esse mato, né, e subir e descer, e tem uma atividade física empregada nisso também, está disponível mentalmente para transitar nessas duas áreas, né? Não é simples assim, né? É algo que exige uma dinâmica comportamental bastante equilibrada, né? Então, eu gosto de trazer essas relações porque é novo, né? Então, você traz essa ideia do trabalho de campo e como, né, dá para ver o brilho nos olhos, né? Quando você fala, pô, de manhã isso me renova, né? E eu acho que o profissional chega numa altura da vida dele que ele tem que ter esse conquistar, acho que esse brilho no olho. Quando a gente começa profissionalmente, é mais por uma questão de preciso aprender a trabalhar, preciso, às vezes, sobreviver, muitas vezes, e chega num momento da nossa vida que a gente está mais preocupado, né, com esse bem-estar da qualidade, como nós estamos no ambiente de trabalho. Né? Uhum, Então, sim. quando você fala, pô, estou no campo, isso me renova, é o gás para você enfrentar esse dia, enfrentar o outro dia e falar, pô, realmente eu estou em alguma coisa que faz sentido.
né, tendo meu dinheiro, mas também faz sentido é, é, profissionalmente. Sim. Hoje você encara dessa forma. Sim, o dinheiro para mim não vem Primeiro lugar. em prioridade ou em Uhum. primeiro lugar, o primeiro da lista. Uhum. Então, eu tenho assim essa realização profissional, eu gosto do trabalho que eu faço, tenho noção dessa responsabilidade e a gente, de forma geral, a gente fica agradecido, a gente se sente agradecido quando o cliente agradece. Sim, A gente se sente, né, porque a gente conseguiu resolver alguma coisa que aos olhos dele às vezes era impossível de ser resolvido, ou difícil, ou uma necessidade. Então a gente gosta disso, de poder ajudar outras pessoas e às vezes a gente faz conexão com outras profissões também. tá. Então é interessante, é muito bom quando a gente recebe um feedback de alguém, de um parceiro, que falou: o seu trabalho foi legal, me ajudou, desenvolveu, isso aqui deu certo. Então isso aí para a gente é o que nos renova. Agora a gente precisa do recurso financeiro para poder prosseguir, pagar as contas, os boletos e prospectar para o futuro. Futuro. E a questão do conhecimento, Uhum. eu avalio, Marcelo, que a questão do conhecimento, do know-how, dos contatos, do entremear entre tudo isso aí, tem um preço. Tem um preço. Então, hoje eu penso que eu, eu não estou preocupado em ser uma pessoa que pega serviço, eu estou Uhum. preocupado em resolver o problema. Legal. Às vezes, para resolver, eu preciso de cobrar um pouco a mais, Sim, cobrar um preço justo. Não é porque o cliente é melhor financeiramente que eu também vou. Eu não olho para isso, muito para isso. Eu olho mais para a questão da dificuldade e da necessidade do cliente do trabalho. entendi. Então, se eu posso ajudar em alguma coisa, eu até abaixo o valor, diminuo, faço mais parcelamentos, alguma coisa para ajudar. Mas eu procuro cobrar um preço justo, porque Uhum. eu tenho consciência dessa experiência de tudo que nós já passamos e o que a gente consegue fazer. É a diferença entre valor e preço, né? Então você valoriza o seu serviço da sua equipe por saber que vocês têm uma qualidade resolutiva, né? Pô, a gente resolve mesmo com eficiência diante de toda a expertise é, é, profissional e de vida, né? E também dessa desse perfil de ir lá e querer resolver o problema, é porque tem muita gente que de verdade solta o problema, não dá para resolver e abandona, sabe que existe. E eu acho que isso é importante trazer, porque eu acho que ser profissional é, é assumir essas responsabilidades, né? Então você falou, pô, primeira coisa, o dinheiro não vem em primeiro lugar, mas a gente precisa dele para manter a operação. E eu sei que eu tenho que ter um preço justo para o meu negócio, ao mesmo tempo que comercialmente sou flexível, né? Então navegar nesses perfis, né, de flexibilidade e detalhe operacional não é alguma coisa simples, é algo que exige uma multiplicidade de habilidades que é conquistado ao longo da vida. Né? Então, por isso que eu perguntei a sua idade, porque eu falo que a gente atinge uma maturidade de entendimento sobre a realidade, até sobre como que de fato a vida é. Eu preciso trabalhar, né? Não é simples o trabalho, exige responsabilidade. Manter uma reputação profissional também não é fácil, né? Conquistar não é fácil, manter também não é fácil. E o empresário ele cresce nesse sentido de manter os clientes, certo? De conquistar clientes e mantê-los ao longo da sua trajetória. E para que isso aconteça, é importante fazer um bom trabalho. E, e nesse sentido, os ganhos pessoais. E é isso que eu queria, né, chegar com você. Eu tive uma ideia do que para você é importante, mas eu pergunto mesmo assim: nisso tudo, o que para você são os grandes pontos positivos da sua profissão? Você acha que são esses relacionamentos de resolver um problema do cliente? Você acha que é ter satisfação do reconhecimento profissional? Quais são os grandes pontos positivos? Eu penso assim, de uma forma geral e Uhum. ampla e olhando um pouco mais de longe, eu penso que é bem pequeno, mas eu consegui deixar alguma coisa Uhum. de bom para essa geração e para essa época que eu estou trabalhando. Então vai chegar Legal. o meu momento, vai passar, meu momento de trabalho, mas porque eu vejo, eu trabalho com muitas outros trabalhos, outras retificações, outros serviços de outros engenheiros que fizeram em outra época. Hoje a gente vê que eles não estão mais trabalhando, já já passaram a época deles. Então eu consigo reconhecer um bom trabalho, um trabalho
que precisa ser refeito. Uhum, Então, eu acho que eu estou vendo isso, eu estou procurando deixar um bom trabalho para que, quando eu tiver aposentado, não tiver mais aqui, uhum. outros engenheiros futuros dirão que foi um trabalho bem feito, foi feito pelo Marcos. Então, alguma coisa pequena, mas eu vou conseguir deixar alguma coisa que faça diferença realmente. E se você me permite um devaneio, eu acho que não é pequeno, não, isso é um legado, né? Um legado de reputação, porque é, pensar que uma geração futura de profissionais vai pegar o seu trabalho, né, que vai servir de matéria-prima para eles e todas as informações técnicas e esse rigor, né, com certeza vai facilitar o trabalho dessa nova geração. Então, é esse reconhecimento posterior, né, sobre o que você executou hoje. Inclusive, porque pensando nisso, e pô, a gente tem uma esteira grande de vida para avançar ainda. E por mais que você fale em aposentar, eu acho que aposentar em tempos, nesse nosso tempo, está mais relacionado a uma renda passiva, né? E uma continuidade de outros tipos de trabalhos, como trabalhos mais consultivos, né? Trabalhos até orientados ao online, né? Mais orientativos, né? Você pensa em alguma coisa nesse sentido para o seu futuro? No momento, não. No momento, não. Não. Hoje, na realidade, o seu foco hoje é 100% no seu empreendimento. Eu não me vejo aposentado sem fazer nada. É isso que eu queria chegar. É nisso que eu queria chegar. Você não se vê aposentado sem fazer nada. Sem fazer nada. Então, assim, o meu trabalho, Aham. atualmente, hoje eu conheço a demanda e todas as particularidades técnicas, o que precisa ser feito para ser executado com excelência. Uhum. No futuro, eu acredito que nós vamos ter alguma mudança por questões do avanço tecnológico. Sim. Então, eu estou acompanhando isso aí. Assim, algumas coisas eu já executo, porém com uma certa cautela, e sabendo onde eu posso e onde eu não posso fazer. Então, futuramente pode ser que diminua até de repente eu consiga agilizar o trabalho, diminuindo a questão do tempo, Legal. talvez indo menos no campo. Então, só que tudo isso aí tem essa responsabilidade técnica. Uhum. Então, assim, eu acredito que eu vou trabalhar bastante tempo, Uhum. gosto do que eu faço. Se um dia eu for de repente não for trabalhar mais no campo, mas eu pretendo continuar na área, Aham. prestando consultoria ou Legal. ajudando nesse sentido mesmo. Eu gosto desse tema porque, assim, né, a maioria das pessoas que eu converso, principalmente empresários, eles não se veem parados no futuro, né? Todos se veem em movimento. Em contrapartida, a geração dos nossos pais sempre teve essa ideia do aposentar e descansar, né? Isso não é mais contemporâneo, né, à nossa realidade. Isso é legal. E qual foi o grande caso para você que marcou a sua experiência profissional ao longo da sua trajetória? Marcelo, a gente, como eu trabalho com pessoas, então a gente tem bastantes situações atípicas, Sim. mas tem uma situação que me marcou, que eu fui contratado para fazer um trabalho que envolvia uma família e eles tinham uma necessidade de um imóvel rural, de uma regularização de um imóvel rural. Então eu entrei nessa família através de uma pessoa que foi o meu contato, que a gente conversou antes, eu fiz várias reuniões, ele me expôs o caso, eu expus para ele os nossos caminhos, o que nós poderíamos fazer para resolver a questão. E aí ele demonstrou confiança, me contratou, me apresentou para a família, eu elaborei a proposta e todo mundo aceitou e a gente começou a fazer o trabalho, desenrolou Uhum. e, e assim, na finalização do trabalho, quando estava para finalizar o trabalho, eu percebi que essa pessoa que tinha me contratado, ela estava segurando, segurando o trabalho, ela estava dificultando, e a família, que não me conhecia, começou a confiar em mim e me perguntar ou, assim, colocar em minhas mãos Uhum. essa questão desse andamento do processo, dessa Sim. finalização. E aí a gente se viu numa situação que eu não sabia o que fazer, eu não tinha o que fazer. Uhum. Mas eu confesso para você, eu sou cristão, toda a minha família nós oramos muito para Deus. Inclusive, assim,
é uma coisa que a gente faz bastante. Eu oro pelos nossos trabalhos. Uhum. Então, quando a gente tem um trabalho, um serviço na empresa, pega uma obra, a gente ora, entrega na mão de Deus, porque tem muitas coisas que não tá no meu controle. Enfim, a gente orou pelo trabalho para que Deus pudesse dar uma saída, uma boa saída, que todos ficassem felizes. E a gente foi conseguindo avançar de uma certa forma que a gente conseguiu finalizar o trabalho. Uhum. Só que essa pessoa que me contratou, que me confiou no começo, ela não, a contragosto dela, ela não queria que finalizasse por algum motivo, algum ego, alguma questão interna. Uhum. Não tinha nenhum problema técnico, não tinha nenhuma disputa entre questões de porcentagem de área e de dinheiro, a gente não teve nenhuma irregularidade. A gente conseguiu finalizar dentro da legislação, com a ajuda do registro de imóveis, que nos orientou, inclusive o registro de imóveis, ele também assim se resguardou de todas as formas. Então nós conseguimos assim, hoje a gente conversa com esse cliente, mas eu não entendi até hoje o motivo. Eu acredito que é alguma questão Pessoal. pessoal, de o cara não quer que termine porque o cunhado, ou a irmã, ou o parente vai, depois que tiver finalizado aquilo ali, a minha regularização, a propriedade dele, a documentação, estará habilitada a ser vendida. Uhum. Uma parte que é um direito das pessoas, e ele não queria isso aí. Entendi. Então, nunca me Explicou o porquê. explicou o porquê, ou nunca me esclareceu, mas eu Uhum. acredito que seja isso. Então, é uma coisa que nunca aconteceu em todos esses anos que eu trabalho, nem na época que eu trabalhava de funcionário, nunca vi isso aí, primeira vez. Sim, ficou Ficou marcado. marcado. E é interessante porque, assim, né, essa etapa foi vencida, regularizou e tudo deu certo do ponto de vista daquilo que você foi contratado, Sim. né? Mas você trouxe um tema também que é importantíssimo, que é, e eu vou fazer uma parte não, mas uma adição, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Deus. Eu sou cristão também e eu falo que quão importante é a gente trazer Deus diante do nosso negócio, porque tem coisas que a gente não tem a capacidade de enfrentar sozinho, né? Então, eu acho que isso faz parte também, esse perfil é, 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 do profissional em ter a sua filosofia de vida, né? É bastante alicerçada em uma moral que coadune para o crescimento, certo? Então, acho que cada um tem a sua, o seu livre-arbítrio de escolher o que quiser, né? Mas eu sei que a moral judaico-cristã, ela favorece esse avanço profissional, né? Essa é a minha experiência que eu tenho vivido e, né, que você compartilhou conosco também aqui. Cara, fiquei muito feliz, né? Desculpe pelo cara aqui que saiu aqui, mas fiquei muito feliz em ouvir isso, né? Porque é, esse compartilhar desse seu caso, ele mostra que as coisas não são fáceis, né? E a gente enfrenta os desafios, estão disponíveis o tempo todo, e por mais que você nunca tenha enfrentado isso, outras coisas que você nunca enfrentou vão aparecer, né? E aparecem regularmente na vida de um profissional. E a gente tem que ter o equilíbrio, a maturidade para resolver essas questões, né? E, e você falou, né, acho que foi do cartório que te ajudou nesse Sim, sentido, né? E quando a gente é, 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 no decorrer da nossa carreira, procurar as alianças, né, que fazem com que a gente avance, porque a gente não faz nada sozinho. não. É a relação entre os profissionais, entre as pessoas, que permite que a gente Sim. avance. Gostaria de agradecer você, a sua presença aqui. A gente está chegando já próximo do fim desse bate-papo. E eu gostaria de pedir para você uma dica, uma orientação para essa nova geração de profissionais que estão chegando no mercado. Né? Qual que seria essa grande dica para essas pessoas? Marcelo, eu diria que o profissional que está ingressando no mercado agora, que ele não procure atalhos, não procure fazer de forma fácil ou rápida, porque todo o trabalho ele tem uma recompensa. Então eu acho que se a pessoa, né, no meu caso hoje eu estou colhendo os frutos do que eu plantei lá atrás e estou plantando novos frutos. Mas se ele plantar bons frutos, boas sementes, ele vai colher bons frutos. Então, sem atalhos, com ética profissional, porque isso é muito importante na nossa área, em qualquer área, mas
assim, onde existe uma competição tanto de mercado quanto de clientes, então é muito importante a ética. Então, com os pés no chão, eu acho que a gente, com o tempo, né, existe um amadurecimento. E o novo profissional, tendo isso aí como prioridade na sua vida, na sua carreira, e eu acho que a pessoa tem grandes chances de ir longe e alcançar o que ela deseja. Fantástico. Mais uma vez, muito obrigado pela participação Foi um prazer estar aqui. e para você que chegou até aqui, tchau, tchau. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.